Uau, mais um ranking, que novidade! Yay! Pra quem não me conhece, eu sou o Kukozumi e nesse vídeo eu vou estar ranqueando os casos de Danganronpa, do mais bucha ao mais legal. Nesse vídeo eu não vou estar contando nenhum caso de capítulo 6, até porque eles não são exatamente um caso de assassinato. Lembrando a todos que esse vídeo é só minha opinião e você tá livre para deixar a sua opinião ou ranking aqui nos comentários. Dito isso, vamos começar o vídeo. Eu tô tão surpreso quanto vocês, o caso da Mikan ficou em último. No primeiro vídeo que eu postei nesse canal, onde eu falei o que me incomoda nos capítulos 3 de Danganronpa, eu só reclamei do capítulo num todo, porque tudo nele me incomoda. E eu acredito que eu não seja o único. Basicamente, a Mikan foi infectada pela doença do desespero e por alguma razão matou a Ibuki. A Ryoko foi na casa de shows ao espelho e a Mikan matou ela. A arma usada pra matar a Ryoko só Deus sabe. E por alguma razão ela decidiu fazer um vídeo fake da Ibuki fazendo cosplay de Sayori. O Hajime viu o vídeo, foi na casa de show, viu a Ibuki Sayori e foi avisar os outros. E nesse momento a Mikan revelou o corpo da Ryoko, mas de alguma forma a Mikan tava com os outros quando ele foi avisar sobre a Ibuki Sayori. Como? Ninguém sabe. E nem vai saber. Meu filho, ou ela se clonou, ou ela se teleportou. Porque do jeito que essa guria cai por nada, eu acho pouco provável dela ter conseguido sair correndo tão rápido. Então, uma trial com motivo lixo, mal escrita, confusa, preguiçosa, furada e com uma execução pra Gunner, tem como ser pior? Fazem quase 3 meses que eu zerei o Danganronpa 2 e ainda não consegui engolir a morte da Ibuki. Ele é a mesma coisa do primeiro capítulo do primeiro jogo, é basicamente um tutorial. Tirando o fato de que aqui é revelada a real face de Nagito com Maeda. Tal como no primeiro jogo, foi um caso de assassinato que deu errado. O Nagito tinha um plano de matar alguém e o Teruteiro aproveitou a brecha para matar o Nagito. Entretanto, quando o Byakuya ia impedir o Nagito durante o apagão, o Teruteiro acabou matando ele. Mas, sejamos sinceros, se formos ignorar a revelação de quem é Nagito, esse capítulo é memorável, ele é interessante. Eu entendo ele não ser difícil porque é o primeiro caso do jogo, é meio que o tutorial pra você entender as mecânicas. Então pra isso eu passo o pano. Mas se formos ignorar a revelação da real face do Nagito, não tem literalmente nada de interessante pra falar sobre. Coloquei um pouco mais acima porque ele é mais interessante, mas o culpado é detestável, deplorável, enojável, espancável. O capítulo em si é muito bom, mas a trial estraga tudo. O Korekiyo cagou pro Necronomicon e foi fazer uma armadilha pra matar alguém. A Andy tava dando uma voltinha pra pegar uma vela pro ritual do Necronomicon. E o Korekiyo, só por precaução, matou ela. Ele moveu seu corpo, criou todo um cenário, o enigma da sala trancada e depois, porque sim, ele matou a Tenko. Cara, era óbvio que ele matou a Tenko e ele se entrega muito na trial. E isso me deixa puto, tipo, cara idiota. Além do mais, essa trial dá um bait, porque ela dá a expectativa de terem 2 assassinos. Mas não, é só um mesmo. Convenhamos que seria muito massa ver a dinâmica do grupo com um assassino entre eles. E espero que algo do tipo aconteça nos novos casos do X2, porque a chance que eles tiveram de fazer isso no V3, eles meteram no rabo. É definitivamente um caso de Danganronpa. Pronto, Ryoma não tinha nada do mundo, Kirumi tinha uma nação nas costas. Ryoma deixa Kirumi matar ele e ela de fato faz isso. Ela monta uma... é tirolesa que chama? Não sei. Põe ele nesse tanque de piranhas pra no show de mágica da Rimiko acusarem ela ou a Andy. E eu, sinceramente, não curto muito esse caso. Tipo assim, tem algo de realmente especial nele. O motivo foi reciclado do primeiro jogo e mesmo que o desfecho seja poético, não acho que esse capítulo mereça estar mais à frente. Foi um caso normal, nem fácil nem difícil. Tipo, é um caso de Danganronpa. Nhé. Ao menos esse caso completamente sem graça dá pau com a melhor execução desse jogo. Esse caso é a mesma situação do anterior, não tem nada demais nele, é definitivamente um caso de Danganronpa. Entretanto, eu coloquei uma posição acima porque esse...
Vai deixar eu gravar ou não vai? Eu coloquei uma posição acima porque o desfecho desse caso impacta diretamente o personagem. E esse impacto causa a mudança dele e eventualmente a sua morte. Mas o motivo desse capítulo foi bem paia e a morte do Shihiro foi bem what the fuck, sabe? Ah é? Você me acha forte? Tipo assim, foi necessário. Eu não gosto desse capítulo, mas pelo impacto que ele tem no desfecho dele, ele merece essa posição. Comparado aos capítulos que eu citei antes, que só não tem nada mesmo. Sem contar que aqui nos é revelada a nossa Jack, é importante citar isso. Tal como o caso anterior, esse capítulo não tem nada demais, só que ele é mais legal e com um motivo bem melhor. A Casa Maluca. Esse capítulo não foi difícil de resolver e o caso é simples de ser explicado e resolvido. O Gundam queria matar o Nekomaru. Nekomaru, vendo o desejo de matar o Gundam, resolve que os dois teriam um duelo até a morte, onde o Gundam saiu vitorioso. Claro, tem toda a parada da Sala Mortal e aqui nos é revelado que o Hajime é do curso reserva. Mas a Sala Mortal é só uma pista e o plot do Hajime não é nada relevante pro caso. É um caso bem legal, por isso ele tá aqui, mas comparando esse capítulo 4 com o capítulo 4 do jogo anterior, esse caso é realmente bom pra estar mais acima. Foi um caso bem comum, mas por ser um caso legal, eu deixei ele aqui. Esse não só é um dos casos mais inteligentes do jogo, como é o primeiro caso onde duas pessoas são mortas por alguém. E isso foi feito de uma forma muito inteligente e bem escrita. Apesar de não ser, uau, que caso difícil, ainda é um caso muito bem feito. A Celes usou o alter ego de motivo para manipular o Hifumi, que estava apaixonado nele. E com isso, o Hifumi matou o Kiyotaka, e junto da Celes eles bolaram um plano para incriminar o Yasuhiro. Ué, mas o Hifumi ia sair vivo. Yep, e por isso a Celeste matou ele. E ainda por cima fingiu ser atacado pelo robô justiceiro. Foi um caso bastante inteligente. Eu realmente não desconfiei da Celestia. Talvez porque eu seja muito burro. Apesar de tudo, não é um caso difícil, mas só por ser inteligente fique acima dos outros. Resumo do caso rapidão, porque eu tenho muita coisa pra falar dele. A Mahiro zerou o Twilight Syndrome, foi se resolver com o Fuyuhiko e a Perco venceu o trabalho sujo por ele. Eu não gosto dos capítulos 2, porque a maioria é sem graça e não tem nada demais, mas esse é um caso à parte, porque ele me deixou muito confuso e deveras curioso. Afinal, enquanto eu jogava a trilogia, eu só tomei 2 spoilers. Eu sabia que a Kirumi ia morrer, e graças ao Starlight eu soube que quem foi esmagado aqui foi o Kokichi. Então todo esse papo da Sato, da irmã do Fuyuhiko, do grupinho das gurias, me deixou tipo... Que? Se isso é Rose Peak Academy, quem é Sato, quem é Natsumi, quais são seus talentos, por que o tipo de coisa que foi o grande plot do primeiro jogo tá sendo mostrado tão cedo? Eu tinha mais perguntas do que respostas. Esse capítulo foi o gás pra eu continuar jogando, porque papo reto, esse capítulo foi muito bem escrito. É uma pena que o capítulo seguinte seja um lixo. O motivo foi genial, a trial foi genial, a execução foi linda e emocionante. Essa é facilmente uma das melhores trials do jogo. Eu só coloquei ela em 8º lugar porque ainda tem outras trials pra falar sobre. Deu pra ver que eu sou um cara que leva a emoção muito a sério. Porque se for comparar o caso da posição anterior com esse caso aqui não é nada. É a mesma história do caso do Gundam, não é um caso complicado. Até porque o Gonta fica sem saber de nada a investigação e na trial toda, e isso fica meio estranho. Mas eu coloquei aqui em cima porque ele é aquele tipo de capítulo que te toca. O Gonta é um docinho de coco, o jogo todinho. Quando fazem perguntas pro Gonta durante a Class Trial e ele não sabe responder, não dá. Dá dó e dá vontade de chorar. E quando descobrimos que o Kokichi manipulou ele, deixa tudo ainda pior, porque vemos a inocência do Gonta de novo. Ele acreditando no Kokichi, mesmo o Kokichi sendo mentiroso o jogo todo. Afinal, o Kokichi tá certo. Se lá fora é o inferno e aqui dentro também é um inferno, acabar com o sofrimento de todos é a melhor opção. O que aconteceu foi, a Mil queria matar o Kokichi, eu não lembro porquê, mas o Kokichi, sabendo disso, manipulou o Gonta pra matar a Mil. Esse capítulo, mesmo não sendo complicado, é interessante, a vibe do New World de pobre é legal, e o fato do Gonta não lembrar de nada torna esse um dos capítulos mais tristes do jogo. Venha que eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Você vai passar o 2018 numa maca, dentro de um hospital, caralho! É
é o caso mais fácil e é justificável. É o primeiro caso de toda a franquia. Só que esse caso conseguiu me deixar incrivelmente puto na época que eu joguei. Porque como eu disse no último vídeo, eu era um Everson Zóio. Qualquer coisa era motivo pra pegar minha marreta. Eu já esperava que a Sayaka fosse morrer, dadas as minhas experiências anteriores com... O que eu não esperava é que o meu personagem favorito até aquele momento fosse ser o culpado. E digamos que quando o Leon foi revelado o culpado, eu fiquei tipo... assim. Bom, você deve saber o que é esse daqui, né? Ai, Zóia, não, mas pra alguns que usam, vai servir como você enfia e pede pra alguém acender. Comemora bastante. A questão é que eu não podia me expressar, porque eu tava dentro de uma sala de aula. O que aconteceu foi, a Sayaka queria matar o Leon, mas o Leon deu a volta por cima, é isso. Que fetiche é esse que toda obra tem de matar só os personagens que eu gosto? Esse foi um caso bem estranho de se resolver porque ele é muito confuso, mas não de um jeito ruim. Aqui a Sakura, não querendo que o fato dela ser a traidora causasse desavenças, queria resolver as coisas. Toku chegou primeiro e se escondeu dentro de um armário. Logo depois foi Yasuhiro que, pensando que a Sakura ia matar ele, picou uma garrafa na cabeça dela. E da forma mais estúpida possível tentou incriminar a Toku. Depois disso a Toku vai resolver a prova falsa que o Yasuhiro criou contra ela, vê a Sakura e desmaia assim trocando de lugar com o Genocide Jack, que por sua vez pica uma garrafa na cabeça da Sakura também, limpa as provas e sai correndo. Mas a Sakura ainda viva, tranca a sala e bebe o veneno. E a Sarina, sabendo que a Sakura tinha se matado, resolveu criar uma falsa cena de crime pra alguém sair como culpado em geral e com Deus. E cara, esse capítulo realmente quebrou minha cabeça. Porque a Oi tava bem estranha, qualquer evidência contra alguém ela já empurrava, esse é o culpado. Depois ela começa a assumir que foi ela. Aquela Class Trial tava muito esquisita. E o plot do final desse capítulo compensou e muito. Na verdade, nem tinha o que compensar, por ser um dos capítulos mais difíceis e mais bem escritos. Além de também ser um dos mais emocionantes da obra. Diferente do caso anterior, que é lindo, bem escrito, difícil, emocionante, esse aqui só é difícil. Mas tipo, muito difícil. Esse capítulo me deixou tão confuso que eu nem sabia o que eu tava fazendo, meu irmão. Eu só tava indo. Basicamente... Kokozumi da edição de novo porque eu sou muito burro. Quando eu joguei pela primeira vez o primeiro Danganronpa, eu entendi que a Junko realmente ia matar o Makoto e culpar a Kyoko. Mas que o plano deu errado e ela reciclou o cadáver da Mukuro. Entretanto, revendo a trial, eu vi que estava totalmente errado e o plano nunca foi matar o Makoto, só parecer que ia matá-lo. Foi mal aí, por pouco eu não fui um puta de um larper. Vamos voltar com o vídeo. Como sabemos, isso não deu muito certo. E o fato desse capítulo ser sem pé nem cabeça, cheio de furos e sem uma resposta é o que deixa ele tão bom. Porque diferente do caso da Mikan, aqui tudo isso foi proposital. E quando falha, o Monokuma só desiste e executa o Makoto. Ele fica nessa posição por ser muito complicado e muito bem formulado, pois diferente do caso da Mikan, o fato dessa trial ser cheia de furos é um ponto muito importante pro final do jogo. Eu deixei ele aqui porque esse capítulo foi marcante, creio que para todos que jogaram o V3 pela primeira vez. Kaede montou uma armadilha para matar o Mastermind e matou o Hantaro por acidente. Sabemos que não foi bem assim, mas isso não importa para esse vídeo. A Kaede é a protagonista durante o primeiro capítulo. Nós controlamos a Kaede, nós estamos na pele da Kaede. Como, quando e onde a gente fez isso? É isso que a gente se pergunta assim que isso é revelado na trial. Eu esperava que qualquer um tivesse matado o Hantaro. Não a Kaede. Foi informação demais pra minha cabeça e ver a Kaede passando seu desejo pro Shuichi é de se emocionar qualquer um. Esse primeiro capítulo é especial. Não foi uma introdução como o do Leon, nem um tutorial como o do Teruteru. Foi um capítulo marcante para os 14 restantes da Ultimate Academy e nós que estamos jogando Danganronpa. Esse capítulo não foi tão complicado porque o Starlight tinha me dado spoiler. Não me julgue, depois da morte do Gonta eu queria que o Kokichi fosse morto a todo custo. Mas esse capítulo é tão bem escrito que eu genuinamente estava duvidando da veracidade da fala do Starlight. O Kokichi, para parar o Killing Game, fez um acordo com o Kaito para fazer um caso que o Monokuma não soubesse a resposta.
Assim, ele não poderia realizar uma punição pro acusado. Então, o Kaito esmaga o Kokichi, põe o casaco dele no lugar para pensarem que ele morreu, apaga as provas e pronto. Boca qualquer um tem. Se o Monokuma não sabe que é o culpado, ele não pode punir ninguém. Esse caso é um esplêndido, sendo muito difícil e muito bem escrito e estruturado. Isso sem contar esse final, que considerando meu coração mole, é bem complicado de encarar. O capítulo citado anteriormente tinham provas que apontavam o culpado. Certo, mas e esse aqui? Ele seria solucionado se a Chiaki não tivesse se entregado? Nagito, após descobrir toda a verdade, usou sua sorte uma última vez. Ele fez parecer que tinha sido atacado e montou um efeito dominó para incendiar o local que estava. Ele fez isso para que os estudantes restantes tentassem apagar o incêndio. Contudo, uma das garrafas extintoras tinha um veneno. E, contando com a sorte, o traidor ia pegar o frasco com o veneno e libertar, matando Nagito, que foi empalado com uma lança. Pela primeira vez, eu achei que o caso só ia terminar sem ser resolvido. No último, o Monokuma não sabia, e aqui ninguém sabe, porque ninguém sabe se a sorte do Nagito realmente funcionou. E ninguém sabe quem pegou o veneno, porque não tem como checar mais. A verdade é que se a Chiaki não tivesse entregado, esse caso nunca seria solucionado. O caso no todo foi para resolver o mistério, e pela primeira e única vez, o argumento foi fechado sem descobrir quem matou a vítima. Desculpa a demora desse vídeo, a escola tá o bem-estar. Lembrando, esse vídeo é só minha opinião e a seção de comentários está aberta para vocês deixarem a sua. Muito obrigado a todos por verem até aqui e tchau. Dame tu cosita, dame tu cosita.